Lord of Mysteries, capítulo 7, Codinome. Vocês podem me chamar de o Tolo. A resposta simples logo lhe manou pelo grande salão e se dissipou na névoa. No entanto, a voz continuou ressoando nos corações de Audrey e Alger, agitando onda após outra. Eles nunca esperaram tal designação, mas sentiram que ele a merecia. A designação incorporava perfeitamente sua imagem como alguém misterioso, poderoso e bizarro. Após alguns segundos de silêncio, Audrey levantou-se, ergueu um pouco a saia e dobrou os joelhos, fazendo uma reverência para Chou Ming-hai. Honorável senhor Tolo, por favor, permita-me tomar a liberdade de solicitar que seja testemunha de nosso comércio? Não é problema. A mente de Chou Ming-hai zumbia enquanto ele respondia de uma maneira que combinava com o seu status. É uma honra, senhor Tolo. Alger também se levantou. Ele também curvou ligeiramente as costas com a palma da mão direita sobre o peito. Chou Ming-hai abaixou a palma da mão direita e sorriu. Continuem. Alger assentiu e sentou-se antes de olhar para Audrey. Se você puder obter o sangue do tubarão fantasma, peça para alguém enviá-lo para o bar Warrior & Sea, na rua Pelican, no burgo Rosa Branca do Porto Pritz. Diga ao chefe Williams que é isso que o capitão quer. Assim que eu confirmar o recebimento, você vai me dar o endereço para enviar a fórmula da poção ou quer que eu diga direto a você aqui? Audrey pensou por um momento antes de dizer com um sorriso. Vou escolher o método mais seguro. Vamos fazer aqui, embora seja um teste para minha memória. Uma vez que o Sr. Tolo acordou em testemunhar o comércio, também representou que haveria uma reunião semelhante na próxima vez. Com isso em mente, ela de repente virou a cabeça, enquanto olhava para Chou Ming-hai com olhos brilhantes. Com um tom de interesse, ela sugeriu. Senhor Tolo, você se importaria de fazer mais algumas tentativas como esta? Alger ouviu sua sugestão calmamente. Também ficou tentado pela sugestão. Logo repetiu. Senhor Tolo, você não acha essas reuniões interessantes? Embora seus poderes excedam nossa imaginação, deve haver certos domínios que você não entende ou se destaca. A pessoa ao meu lado é obviamente uma jovem de posição elevada. Eu também tenho meu conjunto único de experiências, percepções, mídias e recursos. Talvez chegue o dia em que nós dois possamos ajudá-lo a completar algo trivial que pode ser inconveniente para você. Do seu ponto de vista, o fato de ter sido puxado para esse espaço sem qualquer aviso ou qualquer meio de resistir, significava que o misterioso Sr. Tolo estava no controle. Participar das reuniões não era algo que pudesse recusar. Portanto, era melhor colher os benefícios desse encontro o máximo que pudesse para compensar seu estado passivo e desfavorecido. O trio na mesa comprida tinha formações, recursos, canais de informação e compreensão do domínio místico. Se interagissem e desfrutassem de alguma cooperação limitada, poderiam produzir efeitos imprevisíveis e imensuráveis. O comércio de recursos, que acabara de ser negociado, era um exemplo. Outro exemplo seria se ele desejasse matar alguém. Poderia com facilidade solicitar ajuda aos membros da reunião que parecem não ser relacionados a ele, tanto na superfície quanto na realidade. Desviaria qualquer investigador perfeitamente. Uma jovem de alta posição. Meu comportamento e sotaque eram tão óbvios. Audrey olhou inexpressiva, com a boca um pouco aberta, mas logo voltou aos seus sentidos e acenou calmamente, sem qualquer hesitação. Senhor Tolo, acho que é uma sugestão muito boa. Desde que esta reunião se torne regular, você pode deixar certas coisas que são inconvenientes para nós. Claro, tem que ser algo dentro de nossas capacidades. Desde o momento em que ouviu a sugestão, Chou Ming-hai já havia pesado os prós e contras. Mais reuniões, com certeza, permitiriam que ele ganhasse mais conhecimento dos segredos dos Beyonders ou outros mistérios. Uma bênção para sua transmigração de volta. Por exemplo, era provável que a fórmula da poção espectador aparecesse na próxima reunião.
Da mesma forma, as informações que ele obteve com certeza seriam úteis para a sua vida atual. No entanto, com mais reuniões era mais fácil se expor. De fato, independente do mundo, não existe almoço gratuito. Chou Min-hai estendeu a mão direita de novo, enquanto batia na lateral da mesa comprida com o dedo de forma gentil. Considerando o fato de que ele estava no controle da convocação e dispensação da reunião, qualquer ameaça de exposição estava dentro dos limites de seu controle. Os prós claramente excediam os contras. Portanto, Chou Min-hai logo tomou uma decisão. Ele parou de bater e sorriu para os olhares ansiosos e perturbados da dupla. Sou uma pessoa que gosta de uma troca justa e igual. A ajuda de vocês não ficará sem recompensa. Toda segunda-feira, às 15h, façam o possível para ficarem sozinhos. Depois que eu fizer mais algumas tentativas e descobrir certas coisas, talvez vocês possam solicitar uma licença antecipada. Vocês não precisarão mais se preocupar em estarem em situações inapropriadas. Esta era uma forma de concordar com as sugestões de Alger e Audrey. Audrey acabara de ter 17 anos. Tendo sido cuidada durante toda a vida, tinha o caráter de uma jovem, portanto não pôde deixar de cerrar o munho e bombeá-lo aos poucos na frente do peito, quando ouviu a resposta do tolo. Sem esperar que Alger dissesse uma palavra, Audrey disse excitada, com os olhos brilhando. Então devemos nos dar codinomes. Afinal, não podemos usar nossos nomes verdadeiros para conversar. Ao menos que não fosse capaz de enganar o senhor tolo sobre minha verdadeira identidade. A pessoa à minha frente representa algum perigo. Não devo deixá-lo saber quem sou eu. Boa ideia, respondeu Chou Min-hai de maneira simples e descontraída. A mente de Audrey começou a zumbir enquanto ela expunha seus pensamentos à medida que eles vinham. Você é o senhor tolo, derivado das cartas de tarô. Então, como uma reunião fixa, de longo prazo e secreta, devemos ser uniformes em nossas designações. Sim, também vou escolher uma das cartas de tarô. Seu tom aos poucos tornou-se alegre. Decidi, meu codinome será Justiça. Ter uma carta dos 22 arcanos maiores no tarô. E o senhor? Ela sorriu amplamente para o seu parceiro sentado em frente a ela. Alger franziu a testa, então relaxou. Ou pendura sua mão alverguitada ou... Era outra carta dos arcanos maiores. Tudo bem, então podemos ser considerados os membros fundadores do clube de tarô. Audrey foi a primeira a deixar escapar com alegria, apenas para olhar com medo para Zhu Min-rei oculto na névoa. Tudo bem, senhor tolo? Zhu Min-rei balançou a cabeça em diversão. Vocês podem decidir sobre tais assuntos triviais sozinhos. Obrigada! Audrey estava claramente emocionada. Depois disso, ela olhou para Alger. Senhor enforcado, você pode repetir o endereço mais uma vez? Tenho medo de que minhas memórias falhem. Sem problemas. Alger ficou muito satisfeito com a seriedade de Audrey ao repetir o discurso mais uma vez. Depois de repetir para si mesma em silêncio 3 vezes, Audrey disse mais uma vez com entusiasmo. Ouvi dizer que as cartas de tarô foram inventadas pelo imperador Rossel como um jogo. Na verdade, não vêm equipadas com o poder de adivinhar o futuro. Não. Na maioria das vezes, a adivinhação decorre de si mesmo. Todo mundo tem algo espiritual sobre si mesmo, permitindo que eles sintonizem-se com o mundo espiritual e tenham acesso a informações sobre si mesmos em um nível ainda mais alto. No entanto, as pessoas comuns são incapazes de perceber isso, menos de interpretar os sinais que recebem. Essa informação se apresentará com a ajuda de ferramentas de adivinhação. Deixe-me levantar um exemplo simples: sonhos e intérpretes de sonhos. Alger deu uma olhada para Zhu Min-rei e, não vendo nenhuma resposta dele, refutou a afirmação de Audrey. As cartas de tarô são, de fato, uma dessas ferramentas. Elas usam mais simbolismo e elementos mais lógicos para nos ajudar a interpretar os sinais de maneira conveniente e precisa. Embora Zhu Min-rei parecesse indiferente, ele ouvia com muita atenção.
Foi só nesse ponto que sua mente vazia, aos poucos, tornou-se pesada, quando sua cabeça começou a sentir uma dor latejante. Entendi. Audrey concordou com a cabeça. Não foi isso que eu quis dizer. Não estou duvidando as cartas de tarô, mas ouvi dizer que o Imperador Rossel criou outro conjunto de cartas, secretas e misteriosas. Eram cartas de papel que simbolizavam um determinado poder desconhecido. Houve um total de 22 cartas que ele completou. Mais tarde, em vida, ele as referenciou para criar as 22 cartas de tarô dos arcanos maiores que são usadas como uma ferramenta de jogo. O que eu disse está correto? Ela enfatizou em seguida. Ela olhou para Dzuming Ray como se estivesse tentando obter uma resposta do misterioso Senhor Tolo. Tudo o que ele fez foi sorrir sem dizer uma palavra. Ele lançou o olhar para o enforcado como se estivesse colocando-o à prova. Alger inconscientemente endireitou as costas e disse com a voz profunda. Isso mesmo. Disse que o Imperador Rossel viu a arduosa da blasfêmia, e esse conjunto de cartas de papel contém os profundos mistérios dos 22 caminhos do divino. 22 caminhos do divino, repetiu Audrey com um tom saudoso. Naquele momento, a dor de cabeça de Dzuming Ray se intensificou. Ele sentiu que sua conexão invisível com as estrelas vermelhas e a névoa branco-cinzenta começou a vacilar. Tudo bem. Então podemos considerar essa reunião de hoje encerrada. Por sua vontade. Alger inclinou a cabeça com respeito. Por sua vontade. Audrey imitou o enforcado. Ela ainda tinha muitas perguntas e pensamentos, portanto, não queria que terminasse tão cedo. Vamos aguardar a próxima reunião, disse Dzuming Ray, com um sorriso e cortou a conexão. As estrelas brilharam mais uma vez, enquanto a luz carmesim retrocedia como água. Assim que Alger e Alger ouviram as palavras do Senhor Tolo, suas figuras se transformaram em um borrão, enquanto se afastavam para trás rapidamente. Em um segundo, a projeção quebrou, enquanto a névoa cinza restaurou do seu silêncio. Quanto a Dzuming Ray, ele sentiu um rápido aumento de peso. Seus arredores tornaram-se fugazes quando seus olhos encontraram a escuridão antes de transformarem-se em luz solar. Ele ainda continuava parado no meio do seu apartamento. Foi como um sonho. O que diabos era aquele mundo nebuloso? Quem ou que tipo de poder criou as mudanças que acabaram de acontecer? Zhou Minghui suspirou suavemente. Ele estava em completa confusão enquanto caminhava em direção à escrivaninha, como se suas pernas estivessem cheias de chumbo. Ele pegou o relógio de bolso que colocou do lado de fora para determinar quanto tempo passou. O tempo fluiu no mesmo ritmo. Zhou Minghui fez um julgamento aproximado. Depois de largar o relógio de bolso, ele não conseguia mais suportar a dor de cabeça. Sentou-se na cadeira e abaixou a cabeça, usando o polegar esquerdo e o dedo médio para massagear as têmporas. Depois de um longo tempo, ele de repente soltou um suspiro e disse em mandarim: "Pelo que parece, não poderei voltar tão cedo." Somente os ignorantes poderiam ser destemidos. Depois de testemunhar um evento tão fascinante e aprender a situação em relação aos Beyonders e ao mundo misterioso, Zhou Minghui não ousou mais tentar o ritual de aumento da sorte usando o antigo Feisak ou Lowen de forma imprudente. Quem sabe que outros tipos de situação aconteceriam? Talvez fosse mais bizarro, horrível ou até mesmo um inferno. No mínimo, devo tentar apenas quando eu tiver um profundo domínio do misticismo, pensou Zhou Minghui impotente. Por sorte, a reunião poderia fornecer-lhe ajuda. Depois de outro período de silêncio, ele murmurou para si mesmo com um tom de desânimo, desapontamento, agonia e pesar. A partir deste momento, sou Klein. Klein fez o possível para reorientar suas soluções e planos para expurgar as emoções negativas nele. Talvez eu pudesse aprender a fórmula da poção de espectador ouvindo de lado. A reunião que acabou de acontecer é fascinante. Pessoas que residem em lugares diferentes em todo o mundo
podem reduzir centenas de quilômetros apenas a alguns centímetros e discutir cara a cara quando atendem às necessidades uns dos outros. Falando nisso, isso soa um pouco familiar. Klein ficou aturdido por alguns segundos, antes de cair na gargalhada. Pressionando contra a têmpora, ele brincou baixinho. Isso não é uma plataforma de rede social?